Olá, gente. Então eu estou aqui agora gravando essa videoaula e o meu estímulo foi o meu treino de ontem. Então ontem eu fui treinar, agora eu estou me comprometendo a treinar mais vezes por dia, em função de que eu parei de dar uma continuidade, né, não estava tendo constância nos meus treinos. Eu estou trabalhando numa cidade fora de Porto Alegre, então eu tenho que me deslocar muito, acaba que isso comprometeu a constância dos meus treinos, mas eu nunca parei de treinar, só que não estava treinando como antes. Então eu retomei, em função de uma osteoporose que apareceu por aí, né, então eu estou fazendo tratamento e o treino é fundamental. E eu tô procurando sempre que eu posso treinar sábado e domingo, além dos outros dias da semana, então sempre que dá eu treino. Quando eu não consigo fazer na academia, eu tento fazer em casa algumas coisas com os elásticos, enfim, os exercícios com o peso do corpo, que dependendo, né, de como a gente faz, a gente sabe que é muito bom. E ontem eu fui treinar e eu fiquei apavorada com a minha postura treinando. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas antes eu vou dar um resuminho da minha avaliação, tá? Quando a gente fala de avaliação, algumas pessoas acham que é só peso, estatura e dobras cutâneas, porque parece que só a gordura é importante, e esquecem de fazer uma avaliação funcional com o seu aluno. Testes de força, testes de resistência, testes de equilíbrio, de comprimento muscular, enfim, não fazem, né. Eu faço em mim, porque eu quero treinar para ficar bem, pra tem a parte estética, obviamente, mas tem a parte que é da saúde, da manutenção da nossa saúde. A gente trabalha com o corpo, então, né, a gente trabalha pra e vai para cima e pra baixo. Então, assim, resumidamente, o que mais, fica evidente, principalmente nos vídeos que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma hiperativação de todo o meu lado esquerdo, desde membros inferiores até tronco e membros superiores, tá. Meu lado esquerdo, em membros inferiores, é o meu lado de equilíbrio, então é o lado que eu tô equilibrado. Tem uns vídeos ali que vocês vão perceber isso. Em relação a tronco e membros superiores, o meu lado esquerdo é o meu lado de dominância para carregar peso. Então, por exemplo, mochila, bolsa, sempre filhos, sempre do lado esquerdo. Isso tem uma explicação. O meu lado direito é o meu lado de dominância, de destreza, né, então eu seguro tudo do esquerdo para deixar livre o lado direito. E já serve um alerta para vocês, em postura, em avaliação, tá, não existe um padrão. Existem tendências. Se eu tenho isso, essa e essa característica, pode ter essa tendência a acontecer determinadas compensações, mas não é regra. Se eu for com esse olhar determinado de que se eu ver isso, vai acontecer isso, eu já começo errando a avaliação. Então, lembra, eu estou tratando com humanos. Cada pessoa compensa da sua maneira, né? Ou seja, a gente tem que estar sempre estudando. Então eu tenho essa característica. Tem pessoas que são destras e fazem tudo com o lado direito, tá. Então elas vão ter um outro comportamento. Há algum tempo eu venho sentindo muita tensão no tensor da face lata, que é aquela lateral ali, né, da coxa, então muito da perna esquerda, muita dor no tibial anterior, porque eu tenho caminhado muito, eu tenho usado um tênis muito baixo, e é importante que a gente faça essas oscilações de calçado, tá. Eu amo meu tênis baixinho, retinho, mas para caminhar longas distâncias ele gera um atrito, um impacto muito grande e consequentemente eu vou travando a minha musculatura. Então meu lado esquerdo ele é hiperativo. Hiperativo não significa forte nem fraco, significa que ele está sobrecarregado. Eu preciso treinar, mas eu preciso fazer outras coisas antes. O meu lado direito, em contrapartida, é hipoativo. Ele é forte, a gente trabalha, eu trabalho de maneira simétrica, mas faço trabalhos assimétricos em algumas coisas que eu vou mostrar para vocês, tá. E eu tenho percebido nos últimos meses que eu tenho, por conta dessa dor que eu tô tendo, né, muita tensão no tensor da face lata, muita tensão no tibial anterior do membro inferior esquerdo, eu tenho jogado meu peso para o lado direito. Só que ele é hipoativo e, consequentemente, ele, também precisa ser cuidado, precisa ser administrado melhor. Enfim, estava eu treinando e eu assim, eu fiquei apavorada, gravei um videozinho, vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Estava fazendo elevação lateral, olha a assimetria de ombros que aparece ali.
horrível, né, o meu ombro esquerdo é mais alto, por quê? Porque eu carrego, né, então eu tenho que contrair, eu acabo contraindo toda essa região aqui, daí todo mundo diz: "Ah, é contratura de trapézio", não é só o trapézio, gente, a gente não funciona em blocos, a gente funciona tudo junto, então não adianta eu alongar trapézio, é um complexo. E outra coisa, a gente trabalha muito nessa coisa de flexão e extensão, os nossos movimentos não são nesse plano aqui sempre frontal, bem pelo contrário, os nossos movimentos são todos na linha espiral. A gente não usa só, né, isso, frente e trás. Eu posso fazer exercício, bíceps, extensão, posso, devo fazer, só que eu preciso pensar que eu não trabalho, eu não funciono nessa linha aqui, eu não sou robô, eu trabalho na linha espiral. Certo? Atentem para isso. Olha a diferença que tem ali. Meu ombro direito extremamente mais baixo. Quando eu olhei o vídeo, eu disse: "Pelo amor de Deus, eu preciso gravar uma videoaula falando sobre isso". Veja que loucura. Aí fui fazer o agachamento. Olha eu me caindo toda para o lado direito. Quando eu vi isso, eu disse: "Gente do céu, eu preciso fazer alguma coisa". Eu fazendo o exercício, eu não percebia. Por isso que é importante gravar vídeo, gente. Eu vejo muitos profs gravando vídeo dos seus alunos, claro que a gente tem que pedir autorização, né, para postagem. E é importante a gente gravar vídeo, é importante para a gente divulgar o nosso trabalho, óbvio, mas é importante a gente olhar para aquele vídeo e avaliar. Todo o exercício é uma avaliação. Eu não preciso parar o meu treino para fazer uma avaliação. O treino é uma avaliação, mas eu preciso estar atento a isso. Se eu só filmo vídeo para usar como forma de divulgar o meu trabalho, eu estou pecando em alguma parte. Então eu preciso olhar para aquele vídeo que eu estou fazendo e avaliar. Quando eu vi esse vídeo do agachamento, eu pensei: "Jesus amado, eu estou toda torta", né, por amor. Depois do treino, desse treino de sábado, hoje é dia 13 de agosto de 2023. Ontem, dia 12 de agosto de 2023. Aí eu fiz o meu treino, fiz algumas mobilizações, alongamentos dinâmicos, porque eu prefiro muito mais fazer hoje em dia alongamento dinâmico do que alongamento estático. Vejam bem, eu não estou dizendo que alongamento estático é ruim, faz mal, prejudica, porque as pessoas distorcem o que tu fala hoje em dia, né? Eu estou falando que eu prefiro fazer alongamentos dinâmicos, porque mexe muito mais na fáscia, tá? Fiz ativações. Depois eu vou mostrar essas mesmas coisas que eu fiz ontem, porque eu também fiz hoje. Aí hoje eu fui treinar e a minha primeira série foi uma avaliação. Fiz o meu agachamento, já não tô caindo muito para o lado direito, porque o que eu fiz ontem já funcionou. Eu digo: "Ó, já tô mais, né, alinhada, tô mais simétrica, tô menos compensando, né, para um determinado lado". Aí já fiquei mais feliz, né. Então essa primeira série foi a minha avaliação, tá. E aí fiz a elevação lateral. Já deu uma diferença, né, já dá para perceber que tem uma diferença. Eu botei a fotinho, ó, do primeiro vídeo, né, existe uma diferença, mas olha no treino de ontem. Jesus abençoado, que loucura, né. Ok, fiz um outro exercício que eu gosto muito, que é o avião, que é o stiff unilateral, e eu uso o stiff muito para avaliar meus alunos e eu também, né. Fiz ali, vocês percebam que a minha perna direita eu tenho menos equilíbrio, porque eu tenho, isso é assim, entendeu? Não quer dizer que vai mudar, porque o meu equilíbrio é na perna direita. Mas o que que eu posso fazer? Eu posso fazer com que essas diferenças não sejam e não fiquem gritantes, porque isso, se eu mantenho essas diferenças, essas compensações, e eu vou fazendo o exercício sem me preocupar em dar uma recuperada, uma ajustada, essas alterações, essas compensações, elas cristalizam e tu fica torta por a vida inteira, né. Então a gente precisa fazer esses ajustes no treino e pensar que o nosso corpo é uma espiral de movimento, que eu não faço as coisas só para frente e para trás. Então isso é fundamental. Aí ok, esse é o videozinho de teste, né, vou parar para nossa a aula não ficar muito longa. Depois dessa primeira série de testes, eu fiz lá alguns exercícios que eu adoro, de alongamento dinâmico
ativações e mobilizações. Então aí eu estou mexendo na cadeia lateral. E vocês vejam que eu não fico ali alongando, parada. Eu vou fazendo movimentos que vão ajudando eu a alongar a minha cadeia lateral, que ela estava muito hiperativa, principalmente do lado esquerdo. E aí esses movimentos eu faço sempre mais vezes para o lado esquerdo, que é o meu problema maior, ou seja, ele está mais pré-ativado, ele está sobrecarregado. Então eu alongo mais, eu faço mobilizações com alongamento, mais vezes, né, mas eu também faço para o lado direito, tá. E aí eu vou fazendo, vou mobilizando, vou alongando de maneira dinâmica, porque de maneira dinâmica eu consigo mobilizar mais a minha fáscia, aquele tecido que cobre todo o nosso corpo, ele é como se fosse um macacão, né, é uma estrutura única, um tecido único, que ele só é rompido com cicatrizes, né, quando a gente faz cirurgias. Por isso que o tecido cicatricial depois, assim, ele tem uma tendência a gerar dor, e essa dor às vezes não é no lugar, tá, da cicatriz, ela dissipa, porque depende dos tecidos que ela pega, né, e das conexões que ela faz. Aí a gente pode ter lá uma cicatriz, por exemplo, de cesárea, ou uma cicatriz no baixo ventre, independente do que seja, e começar a ter dor lombar, tá. Ali eu sempre ajusto a posição da perna, tá, boto estendo um pouquinho mais o joelho para a gente mobilizar e pegar mais o tensor da face lata para ir alongando, tá. Então eu vou fazendo tudo, às vezes já faço uma pranchinha para pré-ativar, né, core, alongo bastante a minha região lombar, a minha região torácica. Esse exercício ele é muito bom para quem tem dor no pescoço, tá. Então a gente mobiliza o pescoço, faz a extensão com a rotação, projeta bem o queixo, solta a mandíbula, porque eu mobilizo o pescoço e alongo essa região anterior aqui do pescoço. E essa posição das mãos, com os dedos apontando para trás, trabalha numa cadeia maior, mais profunda, tá? Que é a questão da espiralidade do nosso corpo, tá? Das conexões. Faço lá o nosso gatinho, faço o cachorro olhando para baixo, que ajuda muito a mobilizar. Já paro no urso, né, não apoio o joelho no chão, que isso já dá uma ativada em core, ou seja, eu já estou preparando o meu corpo para o exercício. Esse exercício é muito bom, gente, isso solta a face tóraco-lombar, que quando ela está presa, Jesus, dói até a alma, tá. Então o joelho fica levemente flexionado e eu faço aqueles movimentos de balanceio com o tronco. Isso é muito, muito, muito bom. Tanto para pré-ativar, né, para preparar o corpo, como depois na finalização do treino. Aqui é mais uma vez é o exercício da região cervical. Eu tenho muita dor no pescoço. Tem questões emocionais, tá, gente? Porque a gente nunca pode esquecer as questões emocionais associadas à dor. É muito importante a gente observar isso na anamnese com o nosso aluno, tá? Faço mais uma vez alguns movimentos de alongamento da cadeia lateral, da cadeia espiral, uso o movimento de olhar, né, para cima, porque eu tenho muita tensão aqui, e essa tensão, principalmente no esternocleidomastoide, nos elevadores da escápula, ajuda a gente a ter tensões, na cintura escapular, e isso é um reflexo, né, vai indo, vai é tudo em cadeia. Então, às vezes, a gente alonga muito, faz aqueles alongamentos assim. Nossa, não, faz com movimento, vocês vão ver a diferença que dá fazer os alongamentos de maneira ativa. Isso é muito mais interessante, tá. Aqui eu já faço esses exercícios de mobilização e alongamento dinâmico, que vão ajudar bastante. E aí eu fui fazer a segunda série, que seria o nosso reteste. Olha como eu já estou mais equilibrada com a perna direita. Tive que resgatar o equilíbrio pouquíssimas vezes, que é botar o pé no chão, né. Consegui fazer ele muito mais fluido o exercício. Então, só de fazer isso pré-exercício, né. Então se tu professor, tu tá
gravando os vídeos dos teus alunos, observa o que está acontecendo, não é só para postar na internet para fazer propaganda para ti. Observa o que está acontecendo e faz a intervenção na hora. Não deixa essa compensação, esses desequilíbrios se consolidarem, cristalizarem, porque depois daí não tem o que fazer, meu amor, sabe? Daí não é que não tem o que fazer, demora mais, né? Olha aqui como é que ficou o meu. Opa, vamos voltar. Olha como é que ficou ali o meu agachamento. Já estava bom, tá, eu não tinha, achei que ele estava equilibrado em comparação com o dia anterior, que estava um horror, eu achei que estava super bom, tá. Mas a elevação lateral mudou muito, gente. Ali eu já deixei as fotinhos, tá, do pré-teste desse mesmo dia de treino. Olha a diferença, olha a simetria ali da posição das mãos, né, eu tirei uma fotinho do próprio vídeo, para ficar bem fiel, né, o que eu trouxe para vocês. E olha depois lá, a segunda foto. Vocês percebem a diferença e a importância da gente fazer uma intervenção quando está vendo que tem alguma coisa errada? Olha, já está outra coisa, né, do que eu fiz no dia anterior. Estava um horror. E também eu estava muito tensa naquele sábado, né. Então, toda a questão emocional, ela interfere no nosso corpo, ela interfere diretamente. Não vamos entrar nessa seara, porque aí só precisaria uma aula só para falar sobre isso, tá. Então a gente precisa fazer, olha a diferença aqui, da primeira foto pré para a segunda pós, só, né, a única intervenção foram aqueles exercícios que eu mostrei antes para vocês, de mobilização, né. Então vamos ver uma outra fotinho aqui, ó. Primeiro dia, olha aqui a criatura toda caída para o lado direito, né, porque como eu estava sentindo ando sentindo muita dor aqui, no meu lado esquerdo, eu me jogo, isso é involuntário, a gente vai porque está te preservando da dor, né. Até esses dias eu estava mancando para preservar a minha perna esquerda, tá. E olha a diferença, aqui até tô sorrindo, olha que lindo. Foi no vídeo. Aí no final do treino eu fiz alguns exercícios na bola, esse exercício de bola, assim, para fazer sozinho tem que ter cuidado, tá, para não cair e ainda piorar as coisas. Se tu tem um personal, o personal vai te ajudar. Então eu faço sempre, para o lado esquerdo eu faço 2 vezes, para o lado direito eu faço só uma. Vou mudando a posição da perna, vou fazendo movimentos do tronco de rotação, vou fazendo movimentos do braço, de abrir para alongar também o peitoral, usar a gravidade, né, quando eu abro o braço, a gravidade incide e ajuda a alongar um pouquinho mais. Depois fiz todos esses movimentos depois do treino, para estar preparada para um novo dia de treino. Então, às vezes eu percebo que eu faço muita mobilização antes do treino, dou muita mobilização para os meus alunos. E aí, às vezes, tem gente que olha e diz: "Ai, pagar personal para fazer aquilo ali", porque tem gente que fica falando mal de mim, né, e eu, como sempre, tô nem aí, né, é inveja, gente, é inveja isso. Então eu faço muita mobilização. Por quê? Porque eu vejo que funciona. E hoje eu quis trazer isso aqui para vocês, justamente para mostrar que funciona. Então aqui eu faço para o lado, né, meu lado direito, e depois para o lado esquerdo eu repito, tá? E eu faço isso com os meus alunos, justamente porque eu faço avaliação, e a avaliação ela é diária. Eu estou sempre olhando para o meu aluno, então eu observo, às vezes eu olho, peço para o aluno fazer o exercício lá que está na periodização dele, ele começa a fazer o exercício, eu digo: "Tá, só um pouquinho, vamos soltar esse quadril aí, porque tá estranho esse exercício". Faz a intervenção, né, faz a intervenção, porque isso vai ser, fundamental para o sucesso da tua prescrição, certo? Tá. Esse exercício aqui também é muito bom. Acabou que ficou com som o vídeo. Deitar num banquinho e deixar a tua cabeça suspensa. Deixar suspensa só já ajuda a descomprimir as vértebras Tá. e fazer esse pequeno giro, ó, um lado e outro. Vai ajudar muito a alongar, principalmente porque hoje em dia a gente fica muito aqui no celular, né? Toda essa musculatura anterior tensa, contraída e hiperativada. Então só ficar assim melhor. Só Tá. cuida para levantar, tá? Então a gente volta direitinho a apoiar a cabeça, vira de ladinho para levantar, para não sobrecarregar. E depois eu venho para minha pistola. Autoliberação. Eu sei também que todo mundo diz: "Ai, para que usar essas porcaria de pistola?", porque eu uso nos meus alunos na academia. Eu sei também que um monte de gente fala de mim. Que falem, né? Mas isso é fantástico.
Eu não vou conseguir fazer uma sessão de liberação, às vezes eu boto a mão, às vezes eu aperto, ponto gatilho, né, mas a pistola ela ajuda muito. No início do treino de uma maneira bem, né, sem pontuar, sem fazer a dessensibilização de ponto, mas para soltar a face. Olha ali em câmera lenta os movimentos, né. Isso é fantástico para liberar a face muscular. Então eu chego em casa e faço essa autoliberação. E aqui eu vou mostrar para vocês, ó, essa aqui é a fáscia, esse tecido tão fininho e tão importante, então a pistola ajuda muito, tá. Lembrando a vocês, né, isso aqui são as os trilhos anatômicos ou os laços motores ou as cadeias, a gente trabalha muito essa questão, no dia a dia dos nossos movimentos, essa questão espiralar. Então eu preciso dar atenção para isso, deem atenção para isso. Aqui a gente tem 12 meridianos, tá? Aqui tá todos eles. Eu já tenho alguma aula dessas aqui no canal, então deem uma olhadinha ali, dê uma pesquisada. Certo, gente? Espero que tenham gostado, estamos a 21 minutos de aula. Isso aqui vai ajudar bastante vocês. Compartilhem, sigam, né, vai lá no YouTube que também tem bastante coisa. E aí, estamos aí, próxima aula nos vemos. Pode dar sugestão do que vocês querem que eu fale aqui. Beijos a todos, um ótimo restinho de domingo.